Saudações a todos os ouvintes da Rádio Universitária FM. Eu sou Bosco Arruda, professor titular aposentado do Departamento de Engenharia de Produção da UFC, e este é o programa de iniciativa da DUFSE, Seção Sindical do Sindicato Nacional dos Docentes de Nível Superior Andes, cuja diretoria de assuntos de aposentados eu tenho a honra de ter assumido na gestão 2025-2027, Democracia e Luta, DUFSE em Movimento, que tem na presidência o jovem e dinâmico professor André Ferreira. O programa Vivenciando a Academia, histórias marcantes nas universidades federais do Ceará, objetivo entrevistar docentes aposentados ou com tempo de aposentadoria, mas ainda na ativa. Pretende-se que os relatos de histórias marcantes nas universidades federais do Ceará, UFC, UFCA e Unilab, demonstrem a importância dos trabalhos de docentes das universidades públicas e gratuitas no desenvolvimento de suas áreas de especialização e dos setores nacionais, das ciências básicas, tecnológicas, agrárias, de saúde e humanas, principalmente no que concerne ao desenvolvimento regional. A entrevistada de hoje é a professora titular do Departamento de Psicologia da UFC, Zulmira Áurea Cruz Bonfim. Possui graduação em Psicologia pela UFC em 1985, mestrado também em Psicologia pela Universidade de Brasília, UNB, 1990, e doutorado em Psicologia Social pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2003. Fez especialização e atuou como pesquisador na Universidade de Barcelona em Espaço Público e Regeneração Urbana, em 2001, e pós-doutorado na Universidade de Coruna, Espanha, em 2011. Desenvolve pesquisa na linha de vulnerabilidade social e processos psicossociais, com ênfase em psicologia ambiental e psicologia social, atuando principalmente nos seguintes temas: cidade, afetividade, mapas afetivos, comportamentos pró-ambientais, vulnerabilidade socioambiental e juventude. Coordena o Laboratório de Pesquisa em Psicologia Ambiental, LOCUS, UFC, e é líder do Grupo de Pesquisa em Psicologia Ambiental do CNPq. Boa noite, professora Zulmira, obrigado pela participação neste programa. Gostaria de iniciar esta entrevista, bate-papo, com a seguinte pergunta: onde nasceu e estudou até a tua formação pré-universitária? Se segue exemplo familiar ou foi influenciado por algum ou alguma professora? Boa noite, professor Bosco, é um prazer muito grande. Boa noite, ouvintes da Rádio Universitária, estar aqui hoje com esse bate-papo, onde eu posso falar um pouco da minha trajetória acadêmica como docente, pesquisadora, e um prazer muito grande de falar desse espaço e desse lugar que eu amo tanto, onde eu fico nesse momento também como professora, que poderia até se aposentar, mas que continua e segue com vontade de ficar trabalhando e dialogando nesse espaço. Muito bem, professora. A docência é um vício para quem tem vocação, não é? Então, eu queria saber como é que tu avalias a tua contribuição e da tua equipe no desenvolvimento acadêmico. A gente sempre trabalha em equipe na universidade, não é isso? Nos campos da pesquisa, ensino e extensão, e o impacto dos trabalhos que desenvolveste na UFC para o desenvolvimento ambiental e humano no âmbito do Nordeste brasileiro, né? Antes disso, você me perguntou como foi minha trajetória para que eu pudesse buscar a docência, né? Isso, desculpe. E aí eu digo assim que o meu pai nasceu aqui em Redenção, do Ceará, minha mãe é de Boa Vista, de Roraima. E depois, quando voltaram para morar em Fortaleza, meu pai, funcionário público, minha mãe também, e eles sempre falaram um pouco da importância, de você ter um emprego público, de se sentir, vamos dizer, mais segura. E então, quando eu terminei o curso de psicologia, eu fiquei muito como mulher, principalmente assim, falar que eu sou filha, única mulher de 4 irmãos homens, então essa necessidade, de poder sair, de ter autonomia, me fez, então, depois que terminei a graduação em psicologia, buscar fazer um mestrado. Não sabia muito bem se eu seria uma docente, mas para mim foi assim, eu preciso sair de casa, eu preciso voar, e foi em Brasília, então, no mestrado, que ficou mais claro para mim que eu gostaria, sim, de ser docente e pesquisadora. Então, essa foi a influência. E dentro da graduação, eu sempre tive muito próximo da relação entre de uma psicologia voltada para a comunidade, voltada para a psicologia comunitária, que é uma forma de se fazer também psicologia, psicologia social, psicologia comunitária. E a experiência dos estágios e dos projetos de extensão na graduação foram fundamentais para que eu escolhesse
alguns caminhos, né, alguns percursos na minha vida acadêmica, né? O percurso de buscar trabalhar numa ciência comprometida socialmente, uma ciência que, né, a psicologia, que visse principalmente essa relação de transformação da sociedade, saindo um pouco daquela visão só clínica, né, daquela representação do psicólogo que está dentro, né, de um espaço, de um consultório. E eu tive, nesse aspecto, uma importância muito grande na minha formação do professor César Wagner, de Lima Góes. Grande César. Que foi meu professor e depois meu colega, né, na universidade, onde ele trouxe, isso em 1980, né, ainda no processo, né, de redemocratização, a necessidade da gente sair de dentro da universidade e ir para as comunidades, nos projetos de extensão. Então, foi assim que fizemos trabalhos no Pirambu, integrando, né, a psicologia com a educação, né, e com outras áreas do saber de uma forma interdisciplinar. Eu te conheci, o César, na Escola Nordestina de Biodança, lá quando o Rolando vinha dar, né, as coisas, as maratonas aqui. Eu tinha participado no Rio, em São Paulo, quando eu morava lá, de algumas vivências de biodança, e achei muito interessante a teoria biocêntrica, e o Rolando como um grande gênio, que eu conheci, porque não só pela erudição que ele tinha, mas também pela criatividade, né? Mas o Rolando, como todo gênio, era desorganizado, né? E aí a teoria biocêntrica e a teoria da biodança toda foi feita pelos discípulos. O César Wagner foi um dos que construiu. Você parece que contribuiu também, né, para sistematizar o conhecimento que ele verbalizava, né, nas maratonas, nas vivências, né? O que é que você teria a dizer sobre isso? Ótimo, você já introduziu uma outra coisa que é muito importante na minha formação acadêmica e também no que eu faço hoje, né, que é a biodança, criada pelo Rolando Toro, né, chileno, e que veio para o Brasil depois de passar pela Argentina e trouxe essa abordagem, que é uma abordagem ampla, né, também transdisciplinar, que envolve as ciências humanas, ciências biológicas, a psicologia também. Uhum. E o César, né, que também trabalhava, né, com biodança na Escola Nordestina, trouxe o Rolando várias vezes, e essa importância da visão biocêntrica, né? Então, eu, a partir disso, e junto com a temática da psicologia social e comunitária, começamos a trabalhar nas comunidades, olhando que o processo de transformação da sociedade, ele deveria também acontecer a partir de um processo de transformação interior das pessoas, interior nesse sentido, pessoal, né? E foi que vimos que não era somente a conscientização. Então, trabalhávamos com Paulo Freire, né? Trabalhávamos com reflexão e formação de consciência, mas vimos que também que teríamos que trabalhar a corporeidade. Mexer o emocional, né? Mexer com o emocional. O emocional. E é isso que o Rolando Toro traz, né? Trabalhar a emoção é trabalhar a corporeidade, através da dança. Então, quando ele fala que dançamos a nossa vida, né, baseado no Roger Garraldi, no livro Dançar a Vida, é que nossa movimento e nossa dança, ela é uma unidade, ela é integradora. E por isso ela é integrar o psicológico com o corporal, que muitas vezes não é considerado, nem na psicologia, nem mesmo em áreas da saúde, né? Então, há uma certa dicotomia. Então, quando o César traz essa abordagem para a psicologia e integra para mim tudo que eu necessitava, né? Tanto a visão do compromisso social de mudança, de transformação, né? Então, psicologia social, né? Posteriormente, a psicologia ambiental também, quando vou para Barcelona e consigo compreender mais essa relação com o espaço, com a cidade, com o lugar, já dialogando com a geografia, né? Dialogando com a arquitetura. Então, integra para mim o que eu necessitava, né? E a grande integração é a categoria afetividade, né? Que Rolando Toro também trabalhou muito, né? Porque a biodança é a poética do encontro humano. Né? Isso, muito. E o Rolando, na verdade, não é que ele não produziu. Ele produziu, sim, muita coisa, né? Ele também publicou livros, só que a grande maioria dos livros dele são de poesia, porque ele sempre viu, né? Além de trazer aportes teóricos importantes, ele também viu a poesia, a arte, a estética, como também um caminho de transformação. Então... Eu achei, o Rolando era uma figura, eu tive muitas oportunidades de conversar com ele e me estimulava muito na questão intelectual de ver essa vinculação entre o racional e o emocional, né?
E a sacada que ele teve, mas você falou do Gorodi, eu não leio, será que ele pegou do Gorodi essa questão de ver que a melodia, né, e o movimento, a dança e a música, né, se juntando, ela de alguma maneira, ela vinculava o racional com o emocional. Eu não sei se... Porque ele era médico psiquiatra, não é isso, Rolando? O Rolando, ele era antropólogo, né, e trabalhou na antropologia médica, trazendo teorias, bases teóricas na Universidade de Santiago para a humanização da medicina. Então, quando ele trouxe a dança para no hospital psiquiátrico, pacientes psiquiátricos, ele viu, né, e mostrou, né, já começou aí uma luta antimanicomial, né, quer dizer, que é necessário sair desse estereótipo do louco, né? Então, esse louco, ele é uma forma da sociedade encontrar um lugar para a não normalidade, entre aspas, né, para dizer que os outros são normais. Então, o Rolando, quando chegou nos hospitais psiquiátricos, né, no Chile, depois aqui em Juqueri, em São Paulo, né, em outros lugares, na Itália também, né, o Rolando levou a biodança para a Europa e para outros países. Ele trouxe essa visão de que a impregnação dos medicamentos, né, a falta de prazer de viver, era o grande problema também daquelas pessoas. Então, não é negar o que elas tinham, mas é saber que daquela forma que o tratamento estava sendo feito, fazia muito mais afundar num processo de desorganização, de destruição, do que num processo de saúde. Então, a grande preocupação era como trazer a saúde, ou como ele diz, né, dançar a vida é colocar mais vida dentro da vida, mais organização e sair dos processos entrópicos de destruição. Né? Eu acho que uma coisa importante da gente ver, as duas profissões mais difíceis que eu acho que a gente pode... é a medicina, porque mexe com o sistema orgânico, que é extremamente complexo, né? E o psicólogo, né, que mexe com um sistema psicossocial, que é extremamente complexo, tanto do lado psíquico, que é orgânico, como do lado do sistema sociopolítico, né, e cultural. Então, eu acho muito difícil essa profissão de você. Eu gostaria de ter a inteligência e a capacidade de ser um grande da tua profissão. Na verdade, eu acredito que a grande questão não é só a psicologia e a medicina, é como que cada uma não vê a integração do indivíduo. Então, quando você vê psicologia, estuda a mente, né, estudo que está interno, e a medicina vai estudar o físico, né, vai estudar, vamos dizer, o corpo. Então, essa é uma dicotomia já clássica, que baseada até, né, na própria visão descartiana, né, de separar a racionalidade dos afetos, o corpo da mente. Né? Então, são essas dicotomias que acabam desintegrando. Então, a psicologia vê também a emoção, vê a corporeidade, né, vê as questões emocionais e afetivas, mas ela também deve ver a relação com as doenças psicossomáticas, né, a visão mais ampla. A medicina deveria também olhar que nem tudo é uma questão física, né? Então, tem um livro muito bom, que é O Erro de Descartes, né? Exatamente. De Damasio, que vai falar justamente Antônio isso. Damasio, tem outro, e o homem criou o cérebro, né? Muito bom dele também, né? Sim. Aliás, e o cérebro criou o homem, é o contrário, desculpe. Pegando um pouco esse gancho e gerando para a atualidade sobre o conceito da inteligência artificial, que é exatamente descartiana. Ela só fala no racional, ela não entra o emocional. Jamais um robô irá... Isso o Nicoleles fala muito, Miguel Nicoleles, grande neurocientista brasileiro, fala muito sobre isso, né? Que jamais um robô vai conseguir emular o ser humano, porque o ser humano é uma integração psicossocial, físico, né? Então, não tem como a inteligência artificial ombrear com o ser humano. E nesse ponto, eu queria te perguntar o seguinte, que o Nicoleles fala muito dessa questão do vírus, como é que ele chama? Vírus informacional, que é o que hoje faz com que esteja nascendo no mundo todo um movimento de renascimento do movimento nazifascista, onde a ciência é que tem que ser atacada, onde o poder é pela força, né? E como é que você, enquanto psicóloga, vê essa questão da manipulação psicossocial através desse vírus informacional?
Bom, a questão da informação hoje, né, a gente é bombardeado de informação. Então, a gente fica dizendo, será que é a informação que está fazendo, né, esse tipo... mas que tipo de informação está sendo passada e qual é a intencionalidade por trás dessas informações. Exatamente. Então, a mesma coisa, não é a IA, mas como que a IA pode ser usada para manipular, né, e deixar de proporcionar às pessoas a reflexão, proporcionar às pessoas uma visão ético-política, né, da sua realidade. Então, nunca... o Paulo Freire, por exemplo, quando fala da consciência, né, ele está muito presente nessa questão, porque uma informação ela deveria ser uma forma de reflexão. Isso, mas hoje ela está sendo muito mais uma forma de manipulação e de não pensar. Né, de não pensar, e não só isso, de não sentir. Isso, né? Porque... É o uso do tempo do ser humano. O pensar e o sentir e o agir, né? Que é a grande questão que nós temos muita dificuldade de integrar. Né? Então, a ciência ela tem a sua importância, a sua necessidade, né? Quantas coisas só somos hoje por causa da ciência. Né? Porém, qual é a ciência também? Como a ciência, ela também precisa olhar para a questão ético-política, né? Não está separado. Não é somente olhar a ciência em si, mas como que essa ciência pode transformar e melhorar a vida cada vez mais das pessoas, né? No sentido da felicidade, no sentido do bem-estar. Principalmente, né? A neurociência, né? Então, assim, nós avançamos muito, a humanidade avançou muito. Mas, como nós explicamos, com todo esse avanço, que ainda tem 1/3 da população mundial que passa fome. Exatamente. Se nós temos a tecnologia para que essas pessoas não passem fome, nós temos alimento, nós temos como saber para que essa terra produza, nós temos pessoas para produzir e por que a população passa fome. Então, isso é um atraso. Então, nós avançamos, mas, ao mesmo tempo, estamos atrasados no sentido de desenvolvimento humano e de crescimento da evolução, né? Então, hoje eu penso muito assim, na evolução da humanidade. E acho que a informação, como ela está sendo feita, ela está evoluindo essa humanidade, né? E aí depende muito também da intencionalidade de cada um. É um processo individual e coletivo. No meu livro Umbrais do Destino, você deve ter visto que eu defino 2 tipos de conhecimento, o instrumental e o ético, né? Então, a educação alienante é a que só dá o conhecimento instrumental, aquilo que a gente precisa para ganhar dinheiro na vida, sobreviver, né, e passar por algumas coisas. O ético é a crítica que a gente faz para que serve o nosso conhecimento instrumental, né, que é o que leva a uma conduta que pode ser a favor ou contra o processo civilizatório, o progresso do processo civilizatório. Então, nesse sentido, eu acho que a educação Paulo Freireana, por isso que ela é tão hostilizada pelos países capitalistas, né? O poder dominante não quer educação. O nazifascismo ele é radicalmente contra. Você vê lá em São Paulo o negócio da escola cívico-militar, porque a educação militar é só conhecimento instrumental. O conhecimento ético passa ao largo, não é isso? O que é que você acha disso? Eu gosto muito da visão ética também do Spinoza, né? Porque o Spinoza vê a ética também como estética, né? E partindo de quê? Das emoções e dos afetos. Isso. Então, para ele, né? Na visão spinoziana, o que é ético? Não é só uma moral, né? Não é só você dizer o que é o certo e o que é o errado. Mas o ético é aquilo que nos humaniza, que faz com que nos identifiquemos com as causas que são coletivas, né? Quando ele fala da felicidade, da coletividade, da felicidade pública, como Heller fala também. Então, o ético, nessa visão mais monista, né, do Spinoza, é quando você se conecta, né, que você entra em empatia, vamos dizer assim, com o sofrimento do outro. Né, que a Bader, que é uma professora minha da PUC de São Paulo, que trabalha com afeto, que eu me baseei muito para fazer a minha tese de doutorado, né, ela fala que ético, né, o afeto, ele é ético porque nos permite entrar em sintonia com a necessidade do outro. Então, por isso que muitas vezes a ciência se distancia da virtude, né, e da estética. Né? Então, não dá para pensar em ética, a ciência, sem pensar na virtude, ou seja, qual é o bem que eu faço, né, para a humanidade, e a questão estética, né, a arte da transformação coletiva. Então, o melhor bem, né, para o Spinoza
que você faz a si mesmo é o melhor bem que você faz para o outro. Aí como é que nós conseguimos isso? Pela afetividade, pelas emoções. Isso. Né? Eu penso, né? Eu acho, professor, acho que essa questão, por exemplo, a neurociência, ela é muito importante, tem sido muito importante o avanço dela, e tem uma neurocientista espanhola chamada Nazaré Castellanos, que ela fala muito dessa questão do que você falou aí, a quantidade avassaladora de informações das redes sociais, da mídia grande, que impede as pessoas de parar um tempinho para pensar. E ela mostra que o seguinte, os estudos mostraram que quando você está vendo uma coisa que vai passando, não dá tempo de você sedimentar o que você recebeu de informação e consolidar isso através de alguma análise mais crítica, isso gera uma dopamina, um pecado de dopamina, que é um neurotransmissor da felicidade, que as pessoas sentem bem e vão passando. E aí, o que é que acontece com o senso crítico? Que é a raiz do conhecimento ético, né? Vai para o brejo. Se não tem senso crítico, é fácil manipular o ser humano, né? Tanto que, se você pegar os regimes autoritários, né, o nazismo, o fascismo, o pinochetismo, o stalinismo, as primeiras vítimas foram os intelectuais. Por quê? Porque não se manipula o intelectual. Ou eles têm que se exilar ou vão morrer, como aconteceu com Freud, que aconteceu com o Reich, aconteceu com Einstein, né? Eles tiveram que se exilar, porque senão eles morriam no nazismo, né? E aí, como é que você vê essa questão? Você concorda ou discorda dessa? Eu, cada vez mais, penso no pensar, no sentir e no agir, né? Então, mais uma vez, eu volto para os afetos. Hoje, a gente sabe que grande parte da situação que nós estamos vivendo, das mudanças climáticas, estão relacionadas com o distanciamento do homem da natureza. Então, a natureza, ela é afeto no sentido de que o homem precisa estar se sentindo parte dessa natureza. Não ser o centro do universo que fez devastar a natureza, né, que fez com que exterminasse espécies. Então, quando você se conecta com a natureza, afeto, vínculo, você cuida, né? Você quer transformar de maneira que a gente possa ver o planeta Terra como nossa casa. Então, esse processo todo, a gente teve tantos avisos, né? Desde 1992, reuniões em vários lugares do mundo, na Europa, aqui no Brasil, na América Latina, falando, olha, se a gente continuar assim, não vai ter volta. Se a gente continuar assim, a temperatura da Terra vai aumentar. E aumentou a temperatura, né, em 2 graus, e pode, há pouco tempo, aumentar até 5 graus. Então, como é que a gente consegue fazer isso? É só o racional? É só o pensar? É o pensar. Mas o pensar dissociado do agir e do afeto, ele pode ficar inóspito. Então, não, é um pensar em que leva a uma transformação, a uma visão de que nós todos somos um. Né? Então, a visão de unidade. E isso só pode ser feito integrando a racionalidade com a afetividade, na ciência ou em qualquer área e forma de pensar. A arte, por exemplo, né? Também. Com certeza. Eu sempre digo que as linguagens transcendentais do ser humano é exatamente essa questão de você, a dança, a música, a arte, né? E a poesia. A poesia é uma coisa que a pessoa precisa ter conhecimento ético para entender e sentir, né, o que está sendo dito por outrem, né? Mas aqui, a gente está chegando no nosso final, infelizmente, vamos continuar isso depois, o papo, né, muito bom. Eu queria saber de você, com relação à ação dos sindicatos, a importância no que concerne não só a direita dos defesas trabalhistas, direitos trabalhistas, mas a formação de visão de mundo, do docente e da docente, né, das escolas públicas, né, de uma maneira geral, para que elas cumpram o seu papel sob sua área de influência, no sentido de elevar a dignidade dos alunos no sentido do processo civilizatório.
Eu agradeço muito a Associação dos Docentes do UFC, porque desde quando eu entrei na universidade, ela foi uma forma também de formar minha consciência de cidadania, da importância da docência, mas vinculado a um processo político da universidade. Eu não participei de muitos momentos em diretoria da DUFS, mas eu sempre estive próximo das mobilizações, né, das situações em que a gente viveu de greve, e acredito que todos os docentes devam estar afiliados ou participando das atividades da DUFS. Não sei se todos os professores sabem, mas existem GTs, né? Mesmo algum professor que possa dizer assim, não, eu não gosto de ficar em movimento político, mas a DUFS não é só isso. Com certeza. A DUFS é produção de conhecimento, a DUFS tem seminários. Vinculação afetiva. Vinculação afetiva, temos encontros, né, para que a gente possa se conhecer melhor, para a gente possa também, né, usufruir do prazer de estar junto, de dançar. Quantas vezes eu já fui para a DUFS, para festas, para encontros. Então, eu acho que os docentes precisam estar próximos da DUFS. Eu, por exemplo, faço parte do grupo de trabalho Política Agrária, Urbana e Ambiental. Muito né? bem. É um grupo importante que a gente está trabalhando, né? Junto com o professor André, professor Mário e outros professores, o Jeová. E estamos aí nessa luta para levar para o seminário da Andes, que vai ter, né? O Encontro Nacional da Andes. Agora em Salvador. Que vai ser em Salvador. Então, todos os professores podem se afiliar e ficar em determinados grupos para que essas ideias possam chegar a esse encontro nacional. Então, eu agradeço a DUFS por estar sempre presente na minha vida acadêmica. Oi, professora, nós estamos encerrando. Eu agradeço muito e aprendi muito aqui com a sua entrevista, nosso pequeno bate-papo. Eu atrapalho às vezes, mas faz parte, né? Nada, então, querido, foi ótimo. E aí eu queria que você dissesse as suas últimas palavras, já me despedindo da nossa audiência aqui do programa Vivenciando a Academia, dentro do programa Almanac, né, que é maior aqui da FM Universitária, grande programa musical. Esse tema, Vivenciando a Academia, o nome do seu programa, eu achei muito bom, porque é justamente isso que eu sinto, né? Eu vivencio essa academia, né? Faz parte da minha vida, faz parte da minha profissão, faz parte também do meu estilo de viver. Então, quando estou em sala de aula, quando eu estou nas comunidades, né, quando eu estou nos espaços públicos, eu vejo a importância da inserção social que a Universidade Federal do Ceará tem em Fortaleza, no Ceará, no Nordeste, né, quando nós somos chamados para falar do que fazemos, né, para falar, por exemplo, num curso que vai começar a psicologia e que chamam para falar para os alunos. Então, eu só quero dizer que para os docentes jovens, né, que vivenciem a academia na sua plenitude. Projetos de pesquisa, ensino e extensão integrados como uma só unidade. Muito obrigado, então, professor, novamente, e obrigado à audiência que nos assiste. Boa noite e um abraço em todos.